Olá, graça e paz, tudo bem? Vivemos tempos difíceis, onde o mundo foi assolado por uma pandemia que de certa forma obrigou as pessoas a restringirem o seu convívio social e consequentemente também as igrejas tiveram que fechar as suas portas e as famílias passaram a viver dentro de seus lares. Momentos de dificuldade e escassez e que geraram muitas dúvidas com relação ao nosso futuro. Até parece que estamos vivendo num deserto. No passado, o povo de Deus teve que caminhar pelo deserto durante 40 anos até chegar à terra prometida. Mas veja o que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, sobre esse assunto. Diz assim: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Deus estava testando e provando a vida do seu povo durante aquele período, para que se humilhassem a fim de obedecer os seus mandamentos. Assim como nos dias atuais, essa quarentena ou esse deserto que nos foi apresentado, temos que de certa forma encará-los como uma forma que Deus usou para preparar um povo ainda melhor para servi-lo logo mais à frente. Grandes líderes como Moisés, Elias e Paulo, eles foram treinados e preparados enquanto estavam no deserto. O próprio Jesus, antes de iniciar o seu ministério, passou 40 dias no deserto. O deserto não é um acidente de percurso, mas sim uma agenda de Deus, a verdadeira escola de Deus. É o próprio Deus quem nos matricula nessa escola, nesse deserto. E vamos aproveitar então esse momento que vivemos, na qual já estamos há mais de 100 dias, para aprender um pouco mais dele. Neste período que vivemos, aqueles que viviam sob os holofotes da fama se apagaram. Este é o momento em que todos precisam aprender a viver na dependência total de Deus. Vivendo através da sua graça e através da sua provisão. E não depender somente dos recursos próprios. É nesse deserto que precisamos florescer e produzir frutos. Destaco aqui 3 verdades importantes. Primeiro, é nos momentos de dificuldade, ou seja, no nosso deserto, que aprendemos que Deus está mais interessado em quem realmente somos do que naquilo que fazemos. Nesse momento, Deus quer falar ao nosso coração. É no deserto que achamos que estamos sendo humilhados e destruídos, mas não é isso. Na verdade, Deus nos leva a Ele para que possamos ser restaurados. Deus quer trabalhar em nós antes mesmo de trabalhar através de nós, provando que Ele está mais interessado em nossa vida do que em nosso trabalho. É um momento para termos intimidade com Deus. Quando Jesus chamou seus 12 apóstolos, designou-os para estarem um momento a sós com Ele, para só então, depois de preparados, enviá-los. Segunda verdade: nos momentos de dificuldades, ou seja, no nosso deserto, aprendemos a depender mais do provedor, Deus, do que da provisão. Quando o profeta Elias foi arrancado do palácio do rei e enviado para o deserto, ele deveria beber da fonte de Querite e ser alimentado pelos corvos. Deus o sustentou e em nada ele pereceu. Deus nos leva para o deserto para nos mostrar que dependemos mais dos seus recursos do que das nossas próprias forças. Quando nossa provisão acaba, Deus sabe onde estamos, para onde devemos ir e o que devemos fazer. A nossa fonte pode secar, mas o manancial de Deus, esse, jamais deixa de jorrar. Nessas horas precisamos aprender e depender do provedor, pois é Ele quem gera a provisão. E terceira coisa, nos momentos de dificuldades,
no nosso deserto, aprendemos que o treinamento de Deus tem o propósito de nos capacitar para uma grande obra. Todas as pessoas que foram treinadas por Deus no deserto foram grandemente usadas por Ele. Quanto mais intenso o treinamento, mais nos fortalecemos para ser o instrumento da vontade de Deus. Moisés viveu 40 anos no palácio de Faraó e lá recebeu os melhores ensinos e instrução. Viveu uma vida de príncipe do Egito. Porém, Deus o enviou para o deserto e lá ele passou mais 40 anos para que pudesse ser capacitado e preparado numa vida humilde, para que ele pudesse libertar o povo de Israel da escravidão e guiar esse povo rumo à terra prometida. Quando Deus nos leva ao deserto é para nos equipar e depois nos usar com sua graça e poder em sua obra. Não precisamos ter medo deste momento em que passamos, pois aquele que nos leva para esse deserto é o mesmo que está no controle de tudo. Mas temos que aproveitar esse momento e estar à disposição para que Ele nos capacite naquilo que Ele mesmo desejar. Peça para Deus que Ele te capacite e que você possa sair desta tempestade ou deste deserto muito melhor do que você entrou. Pois é no deserto que conhecemos mais a Deus e descobrimos quem realmente nós somos. Deus abençoe a tua vida.